bom dia, minha irmã, muito bom dia, meu irmão. Cá estamos nós, no dia 1º de novembro, penúltimo mês desse ano. Esse ano já está acabando, né? E estamos aqui no 31º domingo no tempo comum, acabando o tempo comum. Daqui a pouquinho temos a quinta-feira de ação de graças, celebraremos o final do calendário litúrgico de 2019, comemorando Cristo como Rei do Universo, como soberano sobre todas as coisas. E hoje comemoramos aqui 503 anos de Reforma Protestante. Nos unimos aqui virtualmente, hoje à noite também presencialmente, para agradecermos a Deus pela reflexão, pelo legado, pela herança que a Reforma Protestante deixou para nós. Hoje, 33º culto virtual dentro dessa quarentena, dessa pandemia imposta sobre a minha vida, a sua vida, as nossas casas, sobre todo mundo, não é verdade? E cá estamos nós, celebrando aqui, cada um na sua família, com muita alegria no coração e com muita gratidão. Quero iniciar a nossa celebração dominical com um pequeno trecho da carta de Paulo aos Romanos. Normalmente iniciamos as celebrações com um salmo. Hoje, comemorando 503 anos de reforma, quero iniciar com o texto que historicamente mais influenciou, transformou e fez com que o próprio Lutero fosse reformado, mudado por dentro, recebido a graça de Deus, através da compreensão desse pequeno trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, de 15 a 17, diz assim: E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Oremos então, meus irmãos e minhas irmãs, agradecendo a Deus, porque a fé é um dom, é um presente de Deus, e nós não somos salvos pela força do nosso braço. A relação que temos, humana, divina, ela vem de um movimento de graça de Deus em favor da humanidade. Recebamos essa graça, recebamos essa presença maravilhosa, esse amor incondicional que Deus tem pela humanidade. Assim, agradeçamos no início dessa celebração. Ó Deus Todo-Poderoso, todo amoroso, todo gracioso, aqui nesta manhã rememoramos o dia 31 de outubro de 1517, como marco de um repensar. Hoje rememoramos, celebramos, com gratidão no coração, pela sua presença salvífica no mundo, pela sua presença criadora e transformadora no mundo. Faça de nós continuidade da sua presença. Receba neste domingo louvor, adoração e reconhecimento. Assim rogamos, no nome santo de Jesus. Amém. Cantemos, adoremos a Deus juntos, nessa manhã de domingo, no nome santo de Jesus. Aquele que nos salvou, aquele que nos amou, aquele que derramou graça sobre a humanidade.
Olá, queridos irmãos e irmãs, tenham um bom dia. Convite à confissão dos pecados. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Será que nós conseguimos esconder de Deus o pecado que temos cometido? Será que a gente consegue fazer com que Deus não perceba o modo como temos vivido, o modo como temos tratado o nosso semelhante? Não. O mesmo salmista nos diz que não tem como esconder de Deus. Se fizermos a nossa cama no abismo, ou seja, na morada dos mortos, ali o Senhor também estará. Não há canto da terra onde o Senhor não possa dizer: me pertence. Sendo assim, quem somos nós para esconder de Deus os nossos pecados? O salmista então nos convida a criar o primeiro passo para a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, que é confessar. Sim, a gente precisa confessar porque esse é o primeiro passo para que a nossa vida seja diferente. É reconhecer que não temos andado como o Senhor Jesus espera de nós. Por isso, eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã de domingo, que nós confessemos o nosso pecado como o primeiro passo para melhorarmos enquanto filhos e filhas de Deus. Oremos. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor como povo do Senhor que se reúne na face da terra e nessa manhã de domingo se reúne através da rede da internet. Senhor, pedimos perdão pelo modo como temos vivido, como temos tratado o nosso semelhante. Pedimos perdão, Deus, pelas vezes que não eliminamos os pensamentos ruins e demos vazão até que os pensamentos se tornaram prática. Pedimos perdão, Senhor, pela indiferença diante da maldade do mundo, diante da fome, diante das injustiças, diante do pecado estrutural que está em nossa sociedade. Pedimos perdão, Senhor, e por isso, Senhor, nós contamos com a Tua misericórdia nessa manhã de domingo. Clamamos, ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor amado. É o que te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão e querida irmã, a palavra do Senhor nos diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Em face dessas tão graciosas promessas dadas a nós por Deus, o Senhor, somos perdoados e perdoadas. Sendo assim, queridos irmãos e irmãs, uma vez que confessamos e expressamos ao Senhor nossas dores, nossos sentimentos, nós podemos desfrutar do perdão que Ele nos dá em Cristo Jesus. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único que é capaz de perdoar pecados, eu declaro que os nossos pecados estão perdoados. Amém. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídos em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio nem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão,
reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Espero encontrá-los na paz e na segurança do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento de ofertório, gostaria de meditar com vocês em dois pequenos textos bíblicos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 e 11. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Também no capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 7 a 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Neste momento, irmãos, como presbítero da igreja, gostaria de convocar você e a sua família para que juntemos a nossa postura de comprometimento e que nos identifiquemos com os projetos que a igreja sustenta, que a gente possa honrar e cumprir com todas as despesas mensais assumidas por nossa segunda igreja presbiteriana de BH. Desta forma, você pode contribuir em um dos nossos cultos presenciais ou através de transferência bancária na conta que aparece enquanto estou falando com vocês. Agora, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Deus pelas ofertas e pelos ofertantes. Senhor Deus, Pai, Criador do céu e da terra, Deus do ouro e Deus da prata, e Deus dos nossos corações. Agradecemos, ó Deus, neste momento de uma forma toda especial, a cada membro, a cada membra, Pai, que de uma forma, Senhor, se comprometeu, ó Pai, que se identificou com os projetos, ó Deus, da nossa igreja e contribuiu, ó Pai Celeste, para que possamos, ó Deus, através desta oferta, Senhor, honrar todos os compromissos financeiros da nossa igreja para a sua glória e para a sua honra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos e agradecemos hoje e sempre, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Fiquem na paz. Depois desse tempo de ofertório que o nosso presbítero Cláudio Brito tão generosamente nos conduziu, esse tempo de entrega, esse tempo de gratidão a Deus pelo sustento da nossa comunidade, pelos trabalhos que temos feito, o convite agora é a oração. E eu quero, como sempre faço, como nossa comunidade sempre faz, te convidar a orar
em prol daqueles e daquelas que nos visitam aqui virtualmente. Aqueles que estão aí na sua casa e que ainda não nos conhecem pessoalmente, ou já nos conhecem pessoalmente, mas ainda não é um membro oficial da Segunda Igreja e nos visita e é um amigo da Segunda Igreja. Assim eu oro por você que nos visita nesse domingo, dia 1º de novembro, nessa celebração de ação de graças pelos 503 anos da Reforma Protestante. Seja abençoado aí na sua casa, minha irmã, seja abençoado na sua casa, meu irmão, que Deus seja contigo. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos que as bênçãos do Senhor alcance cada um e cada uma que está aí na sua casa, que o Senhor também se mostre como gracioso, generoso, abundante em abençoar e perdoar. Que o Senhor seja esperança e resposta para cada um e para cada uma que nos acompanha aí na sua casa nesse tempo de celebração. Que as nossas vidas, unidas nessa manhã, sejam juntas um culto ao Senhor. Assim rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Quero também pedir para que, de alguma forma, abençoemos, e oremos pelas pessoas que celebram aniversários na nossa comunidade de fé, nessa manhã de domingo e até o próximo sábado. Então oramos por todos aqueles e aquelas que celebram aniversários. Oramos então que na próxima quinta-feira, no dia 5, completa aniversário o nosso queridíssimo Flávio Eduardo, é o Flavinho, agora recém-casado, esposo da Bárbara Brasil. Parabéns, Flavinho, Deus abençoe, muitos anos de vida aí, meu companheiro, muitas bênçãos de Deus se façam na sua vida nesse novo ano que começará agora na quinta-feira, dia 5, Na sexta-feira, dia 6, nós temos o queridíssimo Bruno Petrus. Bruno, Deus te abençoe, muitos anos de vida, meu querido, muita graça, muitas conquistas aí nesse novo ano, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Muito sustento de Deus. No sábado, temos 2 aniversariantes, tá certo? Nosso querido Guilherme Medeiros Fraga. Gui, Deus te abençoe, muitos anos de vida para você, muito sucesso, muita força, tá, meu querido? Você sabe que a nossa comunidade te ama. E também celebram casamento, o casal Eliane Vidal e Carlinhos Vidal. Parabéns para vocês, muitos anos, viu, Eliane, Carlinhos? Deus seja com vocês aí no nome santo de Jesus Cristo, tá certo? Paramos um pouquinho aqui esse tempo de oração e eu quero deixar marcado aqui alguns avisos importantes da nossa comunidade de fé, da nossa vida comunitária, para que todo mundo consiga caminhar bem nesse tempo sem igual que estamos atravessando, não é verdade? Então, lembrando que retornamos apenas com a atividade presencial de um culto por domingo, Então, hoje, por exemplo, temos esse culto aqui virtual pela manhã. Hoje à noite teremos um culto presencial, às 19 horas, lá no templo da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Guajajaras, 1687, Barro Preto. Se quiser nos visitar, muito bem-vindo, muito bem-vinda. O nosso boletim tem um protocolo rígido de segurança, de proteção, para que cada um e cada uma tenha segurança em celebrar coletivamente conosco, certo? Se você e sua família necessitam de um cuidado pastoral, eu, Reverendo Felipe, Reverendo Edson, estamos inteiramente à disposição. Pode nos chamar. Se tiver dificuldade ou não tiver o nosso número de WhatsApp, pode ou ligar para a gente, por telefone. Pode chamar aqui também, através da página da Segunda Igreja, no Facebook. Eu recebo e respondo. Temos um grupo assim que tem acesso à página, que vai nos acionar. Por favor, nos acione. Estamos à disposição para te ouvir, para um momento de aconselhamento pastoral, de cuidado pastoral na sua casa. Já, se é possível fazer aí algumas visitas presenciais com todo um protocolo, você pode também, de alguma maneira, nos acionar para que essa visita seja feita na sua casa e na sua família, se assim você achar necessário, tá certo? Preciso lembrar da parceria que a Segunda Igreja tem com o Centro de Psicologia Marte Moreira. E se você precisar de um cuidado também terapêutico, por favor, nos acione, que a gente pode, de alguma maneira, também direcionar esse cuidado via Centro de Psicologia. Estamos vivendo um tempo muito delicado, pessoal?
tempo muito difícil e precisamos cada vez mais do apoio de gente do nosso lado. E, claro, que precisamos dos instrumentos também da psicologia para isso, tá bom? Preciso te convidar para as nossas celebrações virtuais, os nossos encontros virtuais. Todas as quintas-feiras, 19 horas, temos o nosso culto de oração e meditação aqui na página do Facebook da nossa igreja. Muito bem-vindo e muito bem-vinda. Toda quinta às 19 horas, todos os domingos, 10 e 19. Temos também celebrações virtuais, porque enquanto acontece o culto presencial, ele também é transmitido. Então aí da sua casa você também consegue acessar todos os domingos às 10 da manhã, todos os domingos às 19 horas, tá certo? Preciso pontuar rapidamente os projetos do Serviço Assistencial Dorcas. Nossa ação social, isso é importante para a gente. Temos, nesse tempo de quarentena, 3 projetos que estão bem ativos desde março, né? O projeto de doação de cestas básicas a famílias que precisam. O projeto que nós estamos ajudando as mulheres da Guaicurus. Então, para esses 2 projetos, se você quiser ajudar algumas famílias com alimentação, pode fazer a transferência bancária para essa conta que aparece aqui no vídeo, enquanto eu falo com você, que é a conta do Serviço Assistencial Dorcas, tá bom? Também, para a mesma conta, se você quiser ajudar as mulheres da Guaicurus, que ainda necessitam de muita ajuda. Essa semana que passou aí, nós levamos lá 10 pacotes de fraldas descartáveis. Algumas estão, inclusive, com bebês recém-nascidos, não estão trabalhando e precisam da ajuda nesse tempo de quarentena que a gente está vivendo. E a nossa sociedade é uma sociedade que abandona essa população, mas nós não abandonamos. Nós queremos ajudar de alguma forma e eu convido você para ajudar nesse projeto. E um terceiro projeto, que é o projeto que nós, de alguma forma, também tentamos ajudar as mulheres apenadas do presídio de Vespasiano. Temos o projeto Mulheres Livres, que estamos recebendo doações de livros com bom conteúdo, em bom estado, para que a biblioteca do presídio, de alguma forma, receba esses livros, e a gente entende que boa leitura é um instrumento também de recolocação dessas mulheres na sociedade. Tá ok? Eu preciso também te convidar, se você quiser participar de uma chamadinha de vídeo da Sociedade Unida Presbiteriana. Temos tentado fazer essas chamadas todas as terças-feiras, 2h30. Via WhatsApp, conseguimos 8 pessoas ao mesmo tempo para conversarmos entre nós. Manda para mim o seu contato, eu quero participar, eu vou ligar para você e te colocar em contato com outros sócios, outras sócias da SUPRE, da Sociedade Unida Presbiteriana. Te convido para estudar o Apocalipse conosco, um projeto também da Unijap, da União de Jovens e Adultos Presbiterianos. Todo o primeiro e terceiro sábado agora desse mês de novembro, dia 7, agora próximo sábado às 17 horas, e no dia 21, de 15 em 15 dias, 2 em 2 semanas, a cada 2 semanas, nós nos encontramos numa plataforma Team Link, com uma sala virtual para estudarmos o livro do Apocalipse de João. Combinado? Também funciona toda semana, às 20 horas e 15 minutos, o pequeno grupo virtual, com uma participação maravilhosa, também numa sala do Team Link, uma sala virtual. Estamos estudando às segundas-feiras o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Esse é o convite para que todos e todas participem conosco. Quero te convidar para um tempo de oração. Chega de aviso ocupa tempo demais, mas nós queremos aqui, de alguma forma, celebrar hoje e também colocar a nossa dependência diante de Deus, esse Deus gracioso, esse Deus que não exige de nós nada, além assimilarmos a pessoa de Cristo como amor. Eu te convido, primeiro, para ouvir uma bela poesia que nos inspire nessa manhã de domingo, através da presença aqui conosco da presbítera Dorcas. Depois, reverendo Edson nos conduzirá em oração. Que o Senhor seja aí contigo, meu irmão, minha irmã, na sua casa, e nos fortaleça nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Deus fez o mundo do nada. Em 6 dias terminou. 2/3 de água em cima, o mar na terra plantou. E o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou.
Um arco-íris pintou no céu como um diadema. O sol nasce cor de ouro e morre da cor de gema. E no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com sua mão suprema deu velocidade aos ventos. Deu às aves asas soltas para bailar no firmamento. Porque o mestre é único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra. Sua previsão não falha, seu projeto não erra, a máquina não enferruja e nem o seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro escorreito. Deu à lua 4 fases e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs no campo um lençol verde e ornamentou de flores, com animais e florestas entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum. E ainda deu um anjo da guarda para cada um. Cuida de todos os filhos sem esquecer nenhum. Deus é 3 pessoas em um: Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto. Transporta seu olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo, é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado. Ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque Ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente. Por estar em toda parte, Ele é onipresente, e de saber absoluto é onisciente. Com sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave. E dos desígnios e mistérios, Ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus. Sabe que Deus é o dono, até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus. Amém. Tempos difíceis nós temos vivido, tempos de pandemia, de muitas perdas, muitas vidas, mais de 150 mil vidas, muitas famílias enlutadas, desemprego, desaceleração da economia, até recentemente muitas queimadas, muitas perdas, algumas delas evitáveis. Mas enfim, irmãos e irmãs, vamos colocar a nossa vida, as nossas necessidades como pessoas, como família, como sociedade diante de Deus. Deus de amor, nós suplicamos ao Senhor as tuas grandes bênçãos sobre o nosso país, sobre o nosso povo. Pedimos ao Senhor Deus que essa desaceleração da pandemia continue, Senhor, e que em breve possamos voltar à normalidade da nossa vida, da nossa convivência. Te agradecemos, Senhor, por todos os avanços da ciência no sentido da descoberta de uma vacina que seja eficaz. Nós pedimos, Deus, que em breve possamos desfrutar desse benefício. Pedimos, Deus, que abençoes também os estudos que buscam a cura da enfermidade, da Covid. Te pedimos, Deus, que visite também os lares que estão sofridos, os lares que estão passando por tensões. Pedimos que o Senhor socorra também, Senhor Deus, as pessoas individualmente, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nos seus temores, na sua ansiedade. Deus de amor, pedimos também que abra as possibilidades de emprego, de trabalho, de dignidade para as pessoas do nosso país. Abençoa-nos, nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Castelo
forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. Depois de prepararmos então os nossos corações para recebermos a palavra de Deus, abra então a sua escritura sagrada, seu exemplar da Bíblia ou o seu aplicativo, que contém o texto sagrado, comigo na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Leremos no capítulo 1 os versos de 1 a 8. 1 a Tessalonicenses 1, de 1 a 8, dizem assim as Escrituras Sagradas: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo,
diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia, porque em vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Oremos, peçamos a Deus que nos ilumine na manhã de hoje. Pai, é no nome de Jesus que colocamos diante do Senhor a leitura dessa Escritura Sagrada. Que ela seja para mim, que ela seja para cada um e cada uma que nos acompanha aqui nessa celebração virtual. Palavra de Deus, transformadora, reformadora, renovadora. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que hoje, nesse 1º de novembro, rememoramos os 503 anos, celebramos os 503 anos, rememorando a ação de um monge agostiniano, Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero pregou lá na porta da universidade, também igreja de Wittenberg, as suas 95 teses, convidando toda a comunidade acadêmica para conversar, para discutir, para refletir sobre os dogmas, sobre os ensinamentos e sobre as práticas da igreja. A reforma tem um lema, e esse lema, para nós hoje, nessa manhã, será o nosso guia, o nosso norte. O lema é Igreja Reformada, sempre se reformando. E é interessante quando nós lembramos que esse marco de 1517, ele é apenas um marco, mas ele não é toda a reforma. A reforma antecede esse marco de pelo menos 200 anos antes. E pós esse marco, nós temos aí 503 anos de reformas sendo feitas. E ainda hoje, necessárias se fazem muitas e muitas reformas. Por isso estamos aqui, pensando na reforma protestante. E por que o termo reforma protestante? Em 1517, no século XVI, o termo protestante não existia. Esse termo, ele vai existir 12 anos depois, em 1529, quando a Alemanha, ainda dominada por grande maioria dos príncipes cristãos submissos à Igreja de Roma, esses príncipes, de alguma forma, eles tentam proibir a reforma em outros lugares, de maneira muito especial em 14 cidades, onde outros 5 príncipes comandavam. Esses 5 príncipes, eles eram a favor da reforma, seguidores de Lutero, seguidores dessa mudança, dessa releitura da vida, dessa releitura das Escrituras, dessa releitura do viver como discípulo e como discípula de Jesus Cristo. Então, esses 5 príncipes, eles escrevem o seu protesto. Aí sim, em 1529, foi quando esses irmãos, essas irmãs foram conhecidos e conhecidas como os primeiros protestantes, porque eles protestaram contra o domínio dos cristãos romanos. Eles protestaram contra os ensinamentos que a igreja impunha sobre eles. Aí esse termo começa a ser usado. Bom, de alguma forma, nós precisamos entender que a reforma, ela não é nem só um marco, e ela também não é nem só esse documento de protesto. Ela é muito mais do que isso.
Ela é muito mais do que a ação do Lutero em 1517, muito mais do que a ação desses 5 príncipes em 1529. Pode-se dizer que a reforma é, além de um movimento, ela é uma atitude, ela é um espírito, é um modo de vida, é uma resolução interna de olhar o mundo através da centralidade da fé, na ótica, na cosmovisão da fé cristã, e uma fé sã, não uma fé doente, uma fé saudável, uma fé pura, não uma fé alienada ou alienante, não uma fé também que de alguma forma domina o outro, manipula o outro e controla o outro para que alguma instituição se mantenha no poder. Não. É uma atitude interna de mudança. E essa atitude, pode-se dizer que são reformas necessárias hoje em mim, em você, em todos nós, à luz das Escrituras. Através do sopro do Espírito de Deus, que essa disposição permanente de se reformar seja estabelecida em todos e todas. Nós não podemos dizer que a reforma só iniciou lá em 1517. Nós temos homens e mulheres antes deles. Domingo passado, em meu sermão, lá na nossa comunidade de fé, aqui, no templo da Segunda Igreja, pela manhã, eu trouxe inclusive alguns pontos importantes das 95 teses. Mas a reforma vem de muito antes, porque essa proposta é uma proposta de que a vida seja culto, de que todo o trabalho, toda a experiência terrena seja sacra. E a gente precisa entender que essa reforma é vista muitos anos antes do que a ação de Lutero. Por exemplo, lembro aqui do rei Josias, que fez uma proposta de reforma no culto, na leitura das Escrituras Sagradas, dentro do seu reino de Judá. Então, podemos dizer que lá Josias foi um reformador da sua época. Podemos dizer que Isaías, Jeremias, Miqueias, Amós, todos os profetas tiveram atitudes de reformadores, de transformadores. Falaram de uma reforma do culto e falaram de uma reforma da própria vida, da própria existência. Podemos citar também, do século XII, Pedro Valdo, fundador do movimento valdense. Ele abandona os seus próprios bens e se torna um pregador das Escrituras, mais um reformador no século XII. Podemos também olhar a atitude de John Huss, que um século antes da Reforma Protestante, na Tchecoslováquia, sai como pregador das Escrituras Sagradas e faz uma proposta de reforma de vida e reforma de celebração. Infelizmente, John Huss foi condenado a ser queimado vivo no Concílio de Constança em 1410. Muitos, como ele, chegaram à morte, foram mártires por causa dessa proposta de reforma. A reforma é muito mais que um marco, é uma atitude interna. É uma atitude interna. E aqui ela se transforma para nós também como uma herança. Por que não falarmos de fundamentos bons? Por que não falarmos, inclusive, de tradição? Sim, essa reforma traz para nós o desafio de repensarmos cotidianamente quem somos, como agimos, que igreja ou a qual igreja pertencemos. É uma oportunidade de alterarmos as nossas atitudes, a nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária e a influenciarmos também a nossa sociedade. Igreja reformada sempre se reformando. E a gente precisa entender isso. Hoje, necessário se fazem muitos protestos como o dos 5 príncipes lá em 1529. Quantas comunidades, quantas instituições religiosas ainda dominam, abusam, manipulam pessoas para se manterem como estrutura, como instituição. E assim, do mesmo jeito que a igreja fez lá no período medieval, hoje precisamos denunciar e protestar, porque Cristo veio para nos dar liberdade, para nos dar vida, e aqui a gente precisa caminhar.
Cito também como alguém que se comportou como uma atitude reformada, né? De protestar e de se transformar, Joaquim Fiore, pregador que denunciava abusos da igreja. Não foi só um movimento pontual, a reforma de alguma forma trouxe para si muitos e muitas que querem uma vida nova e uma nova forma de existir. A reforma não foi só um pensamento onde eu preciso mudar a teologia ou mudar a forma de culto. Ela trazia inclusive aspectos já registrados lá no século III e IV por Agostinho, que já falava dessa teologia e que muitos abafavam a leitura de Agostinho. A reforma, ela só é possível se ela for oriunda de um encontro transformador com o Espírito de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, com o assimilar Jesus e vivenciá-lo na vida cotidiana. É o que aconteceu aqui com os irmãos e irmãs da igreja de Tessalônica, onde Paulo escreve a respeito da vida transformada, da vida reformada, do renascimento, da vida nova, de novos comportamentos que cada irmão, que cada irmã lá de Tessalônica pôde demonstrar. Paulo diz que não precisava acrescentar nada, que a prática de vida dos irmãos e das irmãs de Tessalônica era suficiente para que Cristo fosse conhecido, não só em 2 cidades apenas, mas em tantas outras, onde a praxis dos tessalonicenses era exemplo, era pregação a respeito de Jesus Cristo. Eles foram transformados, foram reformados, eles tiveram a experiência de vida nova, de renascimento. Paul Tillich vai chamar a idade onde a igreja de alguma forma manipulou muito o indivíduo, o ser humano, que é a Idade Média. Paul Tillich chama de idade da ansiedade. Por quê? Porque nunca antes houve tanta ansiedade na humanidade por causa da pressão e da opressão que a igreja cristã então impunha sobre todos e todas. Ninguém conseguia se sentir em paz, porque todo mundo se sentia aquém. Todo mundo fazia tudo e tudo era muito pouco para chegar a Deus. Era uma ansiedade imensa que dominava as pessoas e que multiplicavam os autoflagelos como possibilidade de se achegar a Deus. Multiplicavam as peregrinações, a compra das indulgências, o culto às relíquias. Tudo isso, houve um aumento muito grande dos castigos que o clero impunha sobre os seus fiéis, porque ninguém, por mais que se esforçasse, conseguia se sentir em paz e chegando a Deus. Tem um relato feito por Karen Armstrong. Esse relato é de um registro de Lutero. Ela achou um fragmento de Lutero, onde Lutero escrevera o seguinte: embora vivesse uma vida imaculada como monge, sentia que era um pecador com uma consciência inquieta diante de Deus. Quase não podia acreditar que o tinha agradado com as minhas obras. Longe de amar esse Deus justo, que pune os pecados, eu realmente o maldizia. Eu era um bom monge e obedecia a minha ordem tão seriamente que, se um monge pudesse chegar a Deus por meio da disciplina monástica, eu era esse monge, disse Lutero. Todos os meus companheiros no mosteiro podiam confirmar isso. Mesmo assim, minha consciência não me dava a certeza de que eu precisava. Ao contrário, eu sempre duvidava e dizia: você não fez isso certo. Você não foi suficientemente contrito. Você deixou aquilo fora da sua confissão. Esse relato demonstrava uma alma inquieta, longe de Deus, com todo o esforço que um homem podia fazer. Mas Lutero encontrou paz.
lendo o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, de forma muito especial no verso 17, o texto que abrimos a nossa celebração hoje. O justo vive pela fé. A fé é dom de Deus, é Deus que dá. É somente pela graça de Deus que somos salvos, não pelo esforço humano. É importante rememorarmos a grande paixão dos reformadores, que não foi contra toda uma estrutura religiosa, não foi contra a mudança dos dogmas só apenas. Não era apenas contra o combate da intercessão dos santos. Era muito mais do que isso. O que movia cada reformador era o amor encontrado em Deus. Era o amor demonstrado no perdão encontrado, na graça, preciosa graça disponibilizada. Cristo era exaltado nesse amor. Era a força desse encontro transformador com Deus, que mudava tudo e que os faziam protestar sempre, porque eles encontravam esse amor e eles precisavam, com todas as suas forças, declararem esse amor. Então a reforma, podemos dizer também, que foi uma experiência de alguns seres humanos, que está inclusive disponibilizada para nós hoje. Além do encontro de si próprio, ele também traz, além do encontro com Deus, ele também traz para nós uma possibilidade de encontrarmos a nós próprios, a nós mesmos. Se um reencontro aconteceu com os princípios da reforma, foi um reencontro com a nossa humanidade, com quem somos. Foi um reencontro na aceitação, no acolhimento, no abraço da humanidade, da nossa condição humana, de sempre falhos, de não perfeitos, de tentarmos fazer o tempo todo o que é certo e muitas vezes não conseguimos, como disse o próprio apóstolo Paulo. É assim que nós precisamos nos encontrar com Deus, com toda honestidade, com toda sinceridade. Paulo escreve aos Romanos também, no capítulo 3, ele escreve assim: que se conclui? Todos temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma só se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo continua também no capítulo 7 da mesma carta, dizendo assim: porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero eu faço. E aí eu pergunto para você, quem somos? Será que somos superiores como cristãos? Seres humanos perfeitos? Seres humanos dominados só pelo amor e pelo bem? Seres humanos que não têm mal habitando dentro de nós? Se formos honestos, verdadeiros, sinceros, autênticos diante de Deus, uma verdade conduzirá a nossa relação. Somos débeis, pequenos demais diante de Deus, pecadores, carentes e necessitados dessa graça de Deus. Assim como Lutero percebera em sua época, hoje precisamos perceber em nossa época que dependemos de Deus, do seu amor e da sua graça. Assim, com essa honestidade, reconhecendo quem somos e quem Deus é, reconhecendo as nossas debilidades e o amor e o acolhimento que Deus disponibiliza para todos os seres humanos, com confiança naquilo que Jesus fez, aí podemos desfrutar de algo que vai além do nosso comportamento, que vai além das nossas forças. Paz. Paz com Deus, que excede a todo entendimento. Paz que vem por uma ação de um Deus que nos ama, apesar de nós, apesar das nossas limitações. Igreja reformada, sempre se reformando, é o encontro com essa graça, do desespero à esperança. Eu fico imaginando como podemos
vivenciar essa graça. Essa graça é amor. Essa graça é aquilo que a gente recebe quando nos percebemos aceitos. E se nos percebemos aceitos por Deus, por um amor que Deus disponibiliza para mim e para você, nós precisamos também aceitar e acolher todos e todas ao nosso redor, independente da condição de cada um e de cada uma. Aquilo que recebemos, devemos dar generosamente. Ele nos ensinou: amem uns aos outros, como eu também vos amei. Palavras de Jesus Cristo. Se nós assimilamos Cristo como amor, se nós assimilamos essa graça, se nos sentimos perdoados e perdoadas, perdoemos àqueles que nos devem. De modo muito maior, perdoemos. Perdoemos. Philip Yancey, em seu livro A Maravilhosa Graça, ele vai usar uma figura de linguagem interessante. Ele vai dizer que precisamos imaginar que cada ser humano é ligado a Deus por uma corda. E cada momento que nós falhamos, nós pecamos, nós vivemos as nossas alienações e pecados, nós cortamos essa corda, ela fica menor. Mas ela fica menor e nós não nos separamos quando rompemos essa corda. Nós continuamos religados, é como se Deus nos religasse. Cortamos de novo, erramos, chegamos mais perto de Deus. Cortamos de novo, erramos, chegamos mais perto de Deus, porque Deus nos ama e nos requer. Deus sempre busca essa corda e nos traz para perto dele. Cada vez que erramos e pecamos, a graça disponibilizada, ele nos busca e nos leva para mais perto dele. Essa figura, essa metáfora, não é um incentivo a vivermos uma vida má, injusta, violenta, não. Muito pelo contrário. Ela deve gerar em nós um constrangimento por tamanho amor. E cada vez que ele me aceita, apesar dos meus erros, mais eu me aceito e mais eu aceito o outro, apesar dos meus erros e das diferenças do outro. Diz as Escrituras que quem pouco se perdoa, pouco se ama. Palavras de Jesus também. A reforma, então, é um encontro com Deus de maneira muito especial daquele que foi muito perdoado, porque errou muito, porque pecou muito. E essa consciência só tem quem tem humildade dada pelo Espírito de Deus para isso. Se reformar é se dispor a andar com Deus. Se reformar é se dispor a repensar a atitude todo dia. Se reformar é se encontrar com a humanidade, se entender débil, carente de Deus e se aproximar de Deus cotidianamente, pedindo perdão pelos erros, se transformando, renascendo cotidianamente. Assim, eu faço esse convite para irmos para a mesa do Senhor, instrumento de transformação, de renascimento. Por isso, nessa celebração de 503 anos da Reforma Protestante, eu te convido para professarmos a nossa fé, trazendo também a memória do credo apostólico. Então aí, na sua casa, lembremos dos fundamentos da nossa fé cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe. Depois dessa reflexão tão desafiadora, onde rememoramos a herança que temos de igreja reformada, sempre se reformando, e fomos desafiados à continuidade de reforma em nós próprios, na nossa comunidade de fé, na nossa sociedade como um todo, e Cristo nos fortaleça. E assim, no objetivo de fortalecimento, eu te convido ao sacramento da Eucaristia. Os elementos estão aqui: pão e cálice,
E eu quero te convidar para que assim celebremos ao Senhor. Porque as Escrituras dizem: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele então toma o pão, e tendo dado graças, ele parte o pão e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, as Escrituras continuam: depois de haver ceado, ele também toma o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a mulher a si mesma. Examine-se, pois, o ser humano a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Como Cristo deu graças, apresentemos então a nossa gratidão pelo corpo e pelo sangue de Jesus Cristo. Oremos. Oremos pelo pão partido em nosso favor. Senhor, graças te damos pelo corpo de Cristo, simbolizado nesse pãozinho que iremos comer agora de manhã. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso favor, naquela cruz do Calvário. Senhor, através do teu corpo, Senhor, através das tuas feridas, as nossas feridas são saradas dia após dia, porque vemos no Senhor esperança para nós. Vemos na ressurreição desse corpo esperança para cada um de nós. Obrigado, Jesus, pelo pão disponibilizado na mesa do Senhor, que o Senhor nos convida a comer dele juntos com o Senhor. Por isso, Senhor, nós consagramos esse pão ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O cálice que representa uma nova aliança é o sangue de Cristo que foi derramado, sangue esse que é o responsável pela expiação dos nossos pecados. Por isso, Deus de amor, nós louvamos o Senhor pelo sangue de Cristo derramado ali na cruz, não somente na cruz, mas durante todo o caminho em direção ao Gólgota. Nós te louvamos, Senhor, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E esse sangue justo e incomparável foi derramado para expiar a culpa de todos nós. Por isso, Senhor, nós te louvamos e dizemos da nossa gratidão de participar dessa mesa. Nossa gratidão ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem revelado na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Elevem os corações às alturas, onde Cristo está assentado, à mão direita do Pai. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Bendito és tu, ó Pai todo amoroso. Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas. Graças te damos, porque nos fizeste a tua própria imagem, nos fizeste a tua própria semelhança, para vivermos em amor, compartilhando e cuidando das dádivas da criação. Agradecemos-te porque, quando caímos em nossas alienações e pecados, tu não nos abandona, mas com terno amor, o Senhor então enviou o teu Filho Jesus Cristo para estar todos os dias conosco.
Nós te rendemos graças, ó Pai eterno, porque em Cristo tu nos reuniste em um só corpo, a Igreja, para glorificar-te e servir-te para sempre. Por tudo isso e por toda a tua bondade, ó meu Senhor, bondade que tão generosamente fora derramada sobre nós, demos-te graças, juntamente com toda a família de Deus, nos céus, na terra e em todo lugar, juntos, dizendo assim: Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terra estão cheios de tua glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Comamos então, meus irmãos e minhas irmãs, do corpo e bebamos do sangue de Jesus Cristo. Que seja para nós força, vida, que a presença real e intensa de Jesus te alcance aí na sua casa. Que assim, com a mesa posta, juntemos os nossos corações e sejamos um só em Cristo Jesus. A minha mesa é feita de comunhão e saudade. Ela está pronta, perfeita, para quem crê na verdade. A refeição que é servida é minha vida, entregue em favor de vocês. O pão da vida partido, sinal do meu sofrimento, vem da farinha, do trigo, é verdadeiro alimento. Vamos comer dele todos, isso é meu corpo, dado em favor de vocês. No cálice, servido, compartilhado, é o remédio dos males, é meu sangue derramado. Esta é a nova aliança, e eu, o Cordeiro, morto em favor de vocês. A minha mesa se amplia, recebe mais convidados, chegam de noite, de dia, e vem de todos os lados, antecipando o dia da minha volta para cear com você.
Repitamos as palavras de Jesus Cristo, juntos e juntas, orando, falando com Deus, porque hoje eu e você, todo ser humano, tem acesso livre a Deus Pai que nos ouve, e nós então, como filhos e filhas, dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, de modo muito maior com o que temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, alegria estarmos juntos, apesar da distância, com corações unidos, apesar de eu estar na minha casa e você na sua casa. Nós somos um corpo místico espalhado na face da terra, um único corpo, ligado completamente, porque Deus assim nos fez família, Deus assim nos fez irmãos e irmãs. E assim então, eu quero que você aí estenda a sua mão e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam abundantes sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua casa e sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Vamos então em paz, vivendo a vida, se reformando todo dia, repensando todo dia, se refazendo todo dia, renascendo todo dia. E que Deus, o nosso Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos guie, fazendo de nós testemunhas de quem Ele é. Não com discursos, não com domínios, com autoridade sobre outros, não, mas com amor, acolhimento, justiça e misericórdia. Que Cristo seja conhecido através da sua vida, minha irmã, através da minha vida, sempre, no nome dele mesmo. Amém. Vamos então em paz e que o Senhor seja conosco sempre. Obrigado pela sua presença, mais essa celebração virtual. Que Deus seja sempre conosco. Amém.